Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com os irmãos. Amém? Aleluia, como é bom nós começarmos o nosso culto, tomando sobre a nossa vida aquele fardo de Jesus que é leve, que Ele é humilde, que Ele é manso de coração. Aprendendo dEle, entoando a Ele a nossa gratidão, o nosso louvor. Todas as coisas, meus amados irmãos, todas as coisas, quando nós colocamos e depositamos diante do Senhor, nós podemos ter a certeza absoluta que o Senhor está no controle e tudo que Ele faz dura para sempre, porque Ele é um Deus bom. Ele já preparou para cada um de nós um caminho certo. E no livro do Apocalipse, no capítulo 21, diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. Não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque todas estas coisas já se passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que eu faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: Tudo está feito. Jesus disse na cruz: Tetelestai, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça fonte da água da vida. E o vencedor herdará todas estas coisas. E eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Convido você a ficar em pé. Convido você com júbilo nos lábios, no rosto, com alegria, tomar posse dessa palavra de Deus para a sua vida, dizendo: obrigado, Senhor, porque eu sou feito do Senhor, sou feitura sua, sou amado, sou eleito, sou escolhido, toda dor o Senhor vai tirar, todo peso vai acabar, todo luto, todo pranto, porque eu sou vencedor por meio de Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, bendito seja o teu nome, de geração em geração tu és Deus, tu és forte, tu és, ó Deus, o amado das nossas almas, tu és aquele, ó Deus, que não deixa um só para trás. O Senhor se preocupa com cada um, o Senhor olha, o Senhor assiste, o Senhor contempla, perdoa, corrige, aperfeiçoa, capacita, unge, nos eleva, ó Deus, coloca a nossa cabeça assentado entre os príncipes, prepara para a gente, ó Deus, uma mesa na presença do nosso adversário, do nosso inimigo, para nos mostrar que o Senhor está conosco em todas e quaisquer circunstâncias. O Senhor é Deus que prevalece, o Senhor é Deus que faz justiça, o Senhor é Deus que ama. Oh Pai, louvado seja o teu nome, e nós queremos dizer: tudo que há em nós, bendiga o nome do Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus feitos. Não se esqueça, Senhor, dos seus mandamentos, da sua lei, porque, ó Deus, a tua lei, ela nos completa, ela nos corrige para nos aperfeiçoar, para nos fazer voltar ao jardim, para nos fazer voltar ao Éden, ao lugar de relacionamento contigo. Ah, Senhor, abra hoje, nesta manhã, o nosso coração de uma forma que nós consigamos nos render, que nós consigamos nos prostrar
tirar de nós, ó Deus, aquilo que é ansiedade, aquilo que é preocupação, aquilo que é lixo, aquilo que é supérfluo, aquilo que não presta e que nós pegamos durante a semana, durante o mês, nós lançamos, Pai. Hoje, primeiro domingo do mês de agosto, primeiro, Pai, nós estamos aqui no primeiro culto para entregar também as nossas primícias a Ti, a nossa vida, a nossa semana, no primeiro dia, para declarar, Deus, que venha o Teu reino sobre nós, venha o Teu reino sobre nós, seja feita a Tua vontade, seja feito o Teu querer, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, em cada família, em cada pastor, em cada coordenador, supervisor, líderes, membros de célula, sobre o Teu povo que se reúne para aclamar o Teu nome, que venha a Tua salvação, que venha, Deus, o Teu reino de justiça, de amor, de retidão, de equidade, sobre a nossa terra, Pai. Faça chover, Deus, faça chover misericórdia, faça chover, Deus, os Teus sinais de bonança, dizendo que desde o primeiro domingo até o último, o Senhor nos susterá, o Senhor não nos abandonará, o Senhor estará a um passo à nossa frente, iluminando, ó Deus, os nossos pés, para que possamos seguir os Teus caminhos. Quão admiráveis são as Tuas obras, ó Deus. Quem não Te louvará? Quem não Te renderá louvores, honras e atributos? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E Teu povo reconhece a Tua majestade, o Teu domínio e a Tua aliança sobre a nossa vida. Nesta manhã, receba o nosso culto verdadeiro, legítimo, racional, prestado com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Nós celebramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja pode dar uma salva de palmas ao Senhor. A igreja pode celebrar ao Senhor, dizendo: obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel e o estandarte dele é sobre a tua vida. Você é a igreja de Deus, amém? Você é povo de Deus, amém? Então a vitória de Deus já é sobre a tua vida, não apenas hoje, mas em todos os dias, amém? Vamos louvar ao Senhor. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor, não devemos ser escravos do sagaz enganador. As riquezas são-nos dadas pela eterna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória te pertencem, ó esposa do Senhor.
Bom dia, irmãos. Irmãos, só orquestra. Bom dia, irmãos. Bom dia. Ó. Só as irmãs. Bom dia. Bom dia. Então eu quero ver, hein? Só os irmãos. Bom dia. Olha que beleza. Irmãos, é muito bom estarmos aqui juntos para louvarmos e adorarmos ao nosso grande Deus. Nessa manhã que a gente está falando sobre guerra espiritual, nossa batalha é muito maior do que pensamos e imaginamos, mas quando lemos a Bíblia, a palavra, entendemos o que temos que fazer, vamos continuar levantando o estandarte da igreja, porque a igreja precisa estar alerta. É tempo de marchar, é tempo de lutar, é tempo de guerrear, é tempo de brigar, mas também é tempo de vencer, porque em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Vamos recordar agora, igreja alerta. É tempo, o mestre está chamando já, marchar. Vamos cantar com alegria, vamos soltar a voz. Benevides, solta a voz aí, queridão. Isso aí, irmã Jerusa, vamos lá. Deixa eu ver aqui, Dona Irã, meu filho, solta a voz. Canta firme aí. Vamos lá, estou enxergando aqui, Raquel e Zé Carlos. Ei, casalzinho bonito, solta a voz. Laurene, é você aqui? Solta a voz, filho. Você tem noção aí. Fernando, já aquece para poder reger daqui a pouquinho aqui, hein? Hoje tem uma surpresa, irmãos. Legal, uma surpresa legal. Irmã Maria Marques, já canta aí o contrato para poder aquecer para recitar a poesia. Tá bom? Jete Otano. Irmão, canta firme aí. Renatão, tá se escondendo, né? Tô te vendo, canta aí. Sandoval, vamos cantar com alegria aí, filho. Irmãos, vamos cantar todos. O pessoal dormindo aqui. Tia Tati, você voltou depois de meses e meses de licença, maternidade? Que legal, se bem-vindos de volta, vamos cantar com alegria todos juntos. É tempo, o mestre está chamando. Vamos marchar com alegria, louvar, adorar e vencer com Jesus e em nome de Jesus. Amém? É tempo, o mestre está chamando já, marchar, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador, sim, marchar avante, todos seguindo a divina bandeira, sim, marchar avante, sempre vai avançar. Glória, esse canta a multidão, consagrar de todo o vosso coração, pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito que vem atravessando e já levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, esse canta a multidão, consagrado todo o vosso pra Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja. Isso, desperta e canta. Cristo, a tua estende com paciente amor da morte eterna, esforça-te para os deter. Marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim, marchar avante, unidos, firmes, sempre no avançar. Glória, esse canta a multidão, consagrar de todo o vosso coração, pra Jesus, vai caneta, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamado Salvador será, por toda parte o bem amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Sim, marchar avante,
lugares altos avançar. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. Sábado passado aconteceu aqui, em nossa igreja, o culto do Dia dos Avós, uma programação especial preparada pelo projeto Viva a Vida e o Mini, que proporcionaram momentos marcantes aos avós. No domingo, tivemos mais uma feijoada do Grifac e, para a glória de Deus, foi um sucesso. O Grupo de Integração da Família Cristã agradece a participação, apoio e a presença de todos. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Jesus disse: "Vinde a mim as criancinhas." Muitos pequenos já compreenderam que são pecadores e precisam entregar seu coração a Jesus. Se seu filho já passou por essa experiência e mudou realmente seu modo de viver, faça sua inscrição no site para participar de uma entrevista. Se for aprovado, no próximo dia 19, às 17 horas, no terceiro andar, ele iniciará o curso de preparação para o batismo. Jesus disse que toda pessoa que crer nele deve ser batizada, e isso inclui as crianças. E lembre-se, para participar, a criança ou pré-adolescente deve ser acompanhada por um dos pais durante todo o curso. Os garotos e garotas que já passaram pelo batismo são convidados a participarem da Escola do Mini Discípulo. O objetivo é aprofundar os conhecimentos bíblicos e capacitá-los para participarem das células como líderes em treinamento ou de qualquer liderança do núcleo. Todos os cursos da Escola do Discípulo são ministrados para as crianças e pré-adolescentes, com linguagem e atividades apropriadas para cada idade. Não negue esse presente ao seu filho. Você é responsável pelo crescimento espiritual dele. As inscrições podem ser feitas no site da igreja e o curso se inicia dia 19 deste mês, às 10 horas, no terceiro e quarto andar de nossa igreja. Pais de crianças de 7 a 9 anos podem procurar o pastor Aldezir após os cultos de domingo e pré-adolescentes de 10 a 13 anos podem falar com a tia Tati. Ainda está aberto o período de matrícula para o segundo semestre do Centro de Ensino Musical de nossa igreja e as aulas começam nesta semana. Você pode ter mais informações ligando 3041 4408 ou 99974 8259 ou ainda no site da igreja. E não deixe de pensar e orar sobre a doação de um instrumento para ser usado em aulas que serão oferecidas aos nossos projetos missionários. Atendemos de terça a sexta, das 13 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia, no terceiro andar. Os ensaios de coreografias do Mini também estão retornando. Convidamos os pais a inscreverem seus filhos para participarem dessa atividade, que, além de ensinar que o corpo também pode louvar a Deus, estreita os laços de amizade e resultam em amor à igreja. A inscrição deve ser feita no site da igreja e o investimento é de R$50, que dá direito a uma camiseta específica do grupo que participam. Mas corram, que os ensaios já começaram. Para mais informações, falem com a tia Gracinha após os cultos de domingo. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga as nossas redes sociais. Tenha uma ótima semana e que Deus te abençoe.
Bom dia, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus nessa manhã. Crianças e pré-adolescentes, sejam bem-vindos. A casa é de vocês. As crianças também que nos visitam nesta manhã, a casa é sua. Volte sempre, todo domingo, volte todo domingo. Glória a Deus. E o nosso Drops dessa semana, vou pedir para colocar o slide, pais sempre são modelos para o bem e para o mal. Que tipo de exemplo de pais que nós temos visto hoje na nossa geração? Exemplos bons ou exemplos maus, né? E aqui o primeiro ponto, mesmo sem perceber, os pais passam informações sobre o que os seus filhos podem fazer ou não. O segundo ponto, o modelo é mais forte que a instrução. O terceiro, é possível ver qualidades e defeitos dos pais nos filhos por causa da modelagem. Então, muito mais do que palavras, nós precisamos ser um exemplo naquilo que falamos, nas nossas atitudes, nas nossas respostas, decisões. Como que está, né, a devocional em casa com os filhos, o culto doméstico? Em tudo isso nós estamos sendo exemplo. Quantas vezes um filho vê um pai lendo a Bíblia em casa? Estudando a Bíblia, chamando a família para a responsabilidade de estudar a palavra de Deus. Como está o TSD da família, o tempo a sós com Deus da família? Quanto tempo o pai e a mãe têm investido nos seus filhos, nas atividades da igreja, em casa mesmo, no conhecimento da palavra? Então, o Drops dessa semana está dando um puxão de orelha em nós. Sejamos um exemplo de excelência, seguindo o exemplo de Jesus, porque Jesus foi um bom exemplo. E nós devemos ser como Ele também. Amém? Vamos orar nesse momento, então? Estenda suas mãos de bênção para as nossas crianças, facilitadores, para que essa manhã o Espírito de Deus fale ao nosso coração. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa em sua presença. Nós queremos ser pais comprometidos com o reino do Senhor. Nós queremos ser um bom exemplo para os nossos filhos. Nós queremos ser um bom exemplo para essa geração. Nós queremos, Pai, estudar a sua palavra e viver a sua palavra. Não somente nas nossas palavras, mas nós queremos, Pai, que a prática do nosso dia a dia mostre Cristo em nós. Mostre os princípios da sua palavra em nós. Que sejamos cheios do teu Espírito, cheios do seu poder para ministrar, Senhor, tanto como pais, como professores, as crianças ali no Ministério Infantil. Que a sua bênção nessa manhã alcance cada coração, cada mente. Que a mente e o coração das crianças, Pai, seja, Pai, aberto nesta manhã para ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Nós te agradecemos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Então vamos receber as crianças e os pré-adolescentes no quarto andar. Aí uma salva de palmas para as nossas crianças. Vocês observaram que hoje foi ao vivo e a cores com a banda. Glória a Deus. Meus amados irmãos, como é bom vermos o agir de Deus. Inclusive ela estava falando das crianças, né? Ver o agindo de Deus na vida desses pequenos, porque são deles que saem o pequeno, o grande louvor. Na verdade, a gente olha para a vida dessas crianças e já podemos ver quando Deus os escolhe. Ontem eu assisti um vídeo, pequeno, mas eu assisti um vídeo que mostrava um pastor falando com a igreja e de repente lá do fundo da igreja um menino se levanta de 6 aninhos. Aí ele começa: pastor, quero falar com você e tal, no finalzinho da pregação. Aí o pastor falou assim: vem aqui. Aí começa a falar algumas coisas, o menino super de Deus. E cadê seus pais? Meus pais ainda não são evangélicos. Meus pais ainda não são cristãos, ainda, mas não. E quem você vem com quem? Deus me traz aqui, pastor.
E eu venho aqui porque eu vou louvar Jesus. Daí daqui a pouco, vai louvar? Vou. Eu vou cantar uma música para Jesus. E ele canta, a igreja se derrama. E daqui a pouco o pastor é invadido por Deus e fala assim, põe ele aqui. Colocou ele em cima, né, Aurimar? Colocou ele assim. Ele falou assim, olha, o que está faltando na sua casa que eu poderia ajudar? Ele assim, não está faltando nada não, pastor. Jesus me dá tudo. Mas não está faltando assim alguma coisa que você precise, não tenho falta de nada, Deus tem me dado tudo. Mas você gostaria de ter alguma coisa que de repente você ainda não tem? Olha, eu quero ir para o céu. E só. Ele, assim, em todas as perguntas, em nada ele negociou. Não, meu sonho é ir para o céu, meu sonho é minha família para Jesus. 6 anos. A gente olha essa geração de pessoas investindo aqui, nós temos que dar glória a Deus, porque às vezes nem os pais fazem isso. Como aquele menino deixou bem claro, meus pais ainda não são, mas na igreja ele tem recebido alimento para dizer, eles já são pela fé. Amém, igreja? Então vamos continuar investindo nesses irmãos, nesses pequenos, porque eles são essa próxima geração. Nessa manhã, gostaria rapidamente de saber aqui se há entre nós algum convidado, um visitante, para que nós possamos te identificar. Alguém nos visita nessa manhã, por favor, pode ficar em pé se é nosso convidado, nosso visitante. Tem alguém? Irmã, Deus abençoe você. Ali no fundo também, o pessoal vai te cumprimentar. Temos alguém aqui desta ala? Não? Mas a gente não fez isso no começo do culto. Eu vou pedir para os irmãos ficarem em pé e vocês cumprimentem uns aos outros. Vai lá, cumprimentem uns aos outros, dizendo, olha, Deus abençoe sua vida, você é precioso aos olhos de Deus. Cumprimente o irmão que está do seu lado, assim ninguém fica constrangido. Assim, olha, eu estou vendo ali a Daíse, Deus te abençoe, prazer revê-la. Tudo bem, amada? Deus te abençoe. Ela não é visitante, que ela é da casa, né? Ela é esposa, mas prazer revê-la mesmo, de verdade. Então, agora nós já estamos aqui e é uma bênção nos reunirmos diante da presença do Senhor. E pode sentar, queridos, teremos um momento onde nós poderemos devolver ao Senhor aquilo que é dele, o fruto do nosso trabalho, as nossas primícias. Então, em nome de Jesus, sem nenhum constrangimento, queremos dedicar este momento de consagração a Deus, não apenas com os nossos dízimos, não apenas com as nossas ofertas, mas a nossa vida. Nós precisamos devolver ao Senhor a nossa vida por completo, aquilo que nós vemos, aquilo que nós falamos, aquilo onde a gente tem colocado o nosso pensamento, o nosso coração, porque não adianta dar o nosso dinheiro se a nossa vida não foi entregue. Jesus quer a nossa vida primeiramente. O dinheiro ou outros atos são consequências de uma vida no altar. Minha agenda, meus irmãos, só Deus sabe como que eu dou conta. Sexta-feira, eu tinha tantas atividades, tantos atendimentos, e eu tinha célula na minha casa, além da célula, eu tinha uma reunião de núcleo, da minha casa, para preparação da multiplicação, e o Espírito Santo, às 9 da manhã, eu acordei às 6, e recebi uma oração de um missionário meu lá da África. A oração dele mexeu comigo, e eu coloquei um louvor, às 9 da manhã, eu falei, tenho que ajeitar tudo antes de vir para o atendimento e antes de fazer o culto da tarde. Deus veio ao meu encontro, às 9 da manhã, na sala da minha casa. Ele só disse, senta. Eu parei tudo. Aumentei o louvor. Aquela canção invadiu a minha alma. Eu me prostrei. Quando eu vi, já era 1 da tarde. Eu não vi mais nada. Eu me derramei diante de Deus o semestre, tudo que eu precisava colocar. Com uma canção, aquela canção não sei quantas vezes ficou no modo repeat. À tarde eu vim e falei com o Aurimar, ele está aqui de testemunha. Eu falei, Aurimar, no mês que vem, em setembro, no primeiro domingo, eu estou de novo na escala do culto das 8.
eu quero fazer aquela música aqui em língua de sinais. Eu sei que os irmãos não entendem, mas eu disse assim, os surdos precisam dessa música. E os irmãos vão ouvir essa música. Eu vou fazer essa música no domingo, dia 1º domingo, dia 2, primeiro domingo do mês de setembro. Eu vou me preparar para fazer aqui. Eu tenho certeza que a glória de Deus virá de novo, da mesma intensidade como foi na minha casa. Mas, meus irmãos, a gente não negocia. Quando Deus fala, eu quero isso da sua vida, a gente tem que dar o nosso tempo. E sabe o que aconteceu com a minha agenda? Um por um, que tinha os atendimentos. Não posso ir, não posso ir, não posso ir. Estou te dispensando. E Deus falou assim, eu te mandei sentar porque era eu e você. Eu quero que você tenha esse relacionamento com Deus. Quando Deus fala, olha, eu e você e mais ninguém. Entregue ao Senhor seu dízimo e a sua oferta, mas acima de tudo, entregue sua vida e seu tempo a Deus. obreiros para a seara, e orando eu obedeci. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se a minha oração é sincera, serei testemunha onde estou, e no meu andar cada dia, bem feliz com meu mestre vou. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Se algum dia para os campos distantes o meu Salvador me convocar, eu responderei confiante: eis-me aqui para trabalhar. Eu aceito o desafio, viverei por Cristo Jesus, em palavras, ações e atitudes, refletirei sua luz. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmã Maria Marques, chega para cá, minha irmã. Recitar aquela poesia linda. É lindona mesmo, só que é meia grandinha. Que toda a vida eu nasci, hoje não tem. Graças, paz, irmãos e irmãs da nossa querida igreja, primeira igreja. O pastor estava contando do menino de 6 anos, e eu lembrei do meu filho mais novo. Ele agora está com 35 anos.
Mas quando ele tinha 8 anos, eu estava internada aqui em Campo Grande, que o meu irmão é médico, eu vinha fazer tratamento aqui. Os irmãos sabem que eu passei por vários tratamentos, até no Hospital do Câncer e tudo. E ele atravessava a cidade de Uberlândia para ir à igreja. Agora, como ele é gerente de banco, ele vive mudando de cidade, né? Então, ele estava indo na igreja em Douradina, estava indo na igreja em Juti, e eu sempre lá, declamando e tudo, né? Agora ele está em Tacuru, e não está indo à igreja. Os irmãos orem por ele, ele chama Luiz Humberto. É por causa do tio Humberto Rossi, que eu botei o nome dele de Humberto, que eu perdi pai e mãe em Cidrolândia e vim morar aqui com a tia Horacina Rossi, e ela me pôs aqui na igreja. E aqui eu estou até meus 74 anos. Essa poesia que eu fiz foi justamente uma época que eu tinha vindo do Hospital do Câncer, e eu sempre falo essa poesia, mas eu falo assim aos pedaços, por causa que ela é uma poesia da ceia. E o dia da ceia é muito, assim, apertado, não é? Agora eu falei para o irmão Orimar, acho que eu vou falar toda hoje, ver se eu dou conta, né? Quando o Senhor pôs a sua marca em mim, Ele fez um generoso convite. Senhor, eu tenho a tua marca dentro do meu coração, e por receber este presente, esta graça imerecida, eu sinto uma enorme gratidão. Eu sei que eu sou tão pequena, e pecados ainda trago na lembrança. Eu sinto uma dor infinda, eu choro como criança. Mas não é um choro de inocência, eu choro pela tristeza que sinto pelo meu pecado. Porque a cada dia, quando não obedecemos a Cristo, a cada dia nós o temos crucificado. Mas quando o Senhor na cruz do Calvário derramou o seu sangue carmesim, naquele momento por amor, Ele pôs a sua marca em mim. Essa marca me justifica, me livra de todo mal. Esta marca me santifica e me dá paz celestial. Pão da vida és tu, Jesus, pão que nunca se consome, com o qual quero matar a minha fome, esta fome de perdão, de paz, de amor, de salvação. Eu sinto, quando os diáconos passam, levando os elementos da Santa Ceia, eu sinto a marca do teu sangue carmesim, e eu digo para mim mesma, sou limpa, sou regenerada, porque o Senhor pôs a sua marca em mim. Pela ciência médica, o meu corpo 34 vezes foi cortado, mas eu agradeço ao Senhor que a cada dia me tem poupado. E até chegar à pátria celestial, boas novas, eu sempre hei de proclamar, porque a marca que o Senhor pôs em mim, para sempre vai durar. E é por isso que eu digo, o Senhor está fazendo um generoso convite. Senhor, generoso é o teu convite. Convidas a todos, mestre, para o banquete do Cordeiro. Convidas aquela mulher de mãos feias, sofridas, de tanta roupa a lavar. Convida o negro Benedito de carapinha branca, de olhar piedoso. Convidas o árabe Gibran. Convidas Naum judeu. Convidas a Índia Yara. Desta ceia santa, o Senhor está convidando aquele mendigo que vive ali na esquina e de quem a gente tanto desconfia. Será que o estás convidando para sentar-se à tua mesa e banquetear-se com o símbolo do teu sacrifício? Senhor, inclui nesta mesa o retirante, o emigrante, o nordestino com seus filhos de pés descalços, de rostos sem sorrisos. Senhor, inclui nesta mesa os lavradores, sofredores, de faces queimadas, tantas vezes em lágrimas banhadas. Eles trabalharam, Senhor, de sol a sol, fazendo com que o trigo fosse transformado em pão, fazendo com que a uva fosse transformada em vinho. Abençoa, Senhor, o trabalho desses lavradores.
Senhor, quantas vezes nós deixamos de honrar o teu santo convite, porque nós estávamos ocupados em prazeres e lazeres triviais, deixando de obedecer este santo convite que o Senhor fez na noite em que foste traído. Por isso nós te pedimos, perdoa-nos, Jesus, neste dia que a tua igreja se reúne em santa comunhão, se reúne em nome do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Céus e terra, celebrai, aleluia, honra e glória ao Cordeiro, que é vida copiosa. O que é que nos diz o Senhor? Todos estão convidados para a ceia. Todos estão convidados para sentar-se à minha mesa na casa de meu Pai. Vinde todos, vinde, porque lugar ainda há. Aceitai este convite que de graça se vos dá. Vencendo séculos e nações, chega até nós a canção jubilosa. Bem-aventurados os que estiverem reunidos para a grande ceia. Bem-aventurados os que estiverem reunidos na minha mesa, na casa de meu Pai. Aleluias, céus e terra celebrai ao Cordeiro, que é ressurreição e que é vida. Amém, aleluia, amém. Parabéns, irmã Maria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? A arte glorificando e louvando o nome do Senhor. Amém? O irmão da trombeta fica aí, viu? O irmão da trombeta, eu vou precisar de você. Tá certo? Ó, já ficou nervoso. Não precisa ficar nervoso não, irmão. Amém? Só quero que você faça um som de trombeta como da volta de Jesus. Quem pode fazer isso? Dá uma... Amém? Então beleza. Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes do sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Amém? Quem crê que vai entrar na cidade santa pelas portas, diga glória a Deus. Amém? Quem é lavado no sangue do Cordeiro. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Amém? Vamos orar neste momento para que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração. Amém? O tema da nossa mensagem é a volta de Cristo, o juízo final. O que acontece quando um cristão parte desta vida? O que acontece quando Jesus voltar nas nuvens do céu? Amém? Quantos creem que Jesus vai voltar? Diga glória a Deus. Amém? É o que nós mais esperamos. É a volta de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, agora nós queremos ouvir a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa ministrar na nossa mente, no nosso coração, esta realidade que irá acontecer. Ó Deus, o Senhor, ó Deus, estará voltando, e a Tua palavra diz que todo olho verá. Todos se dobrarão diante do Senhor, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que possamos como igreja estarmos preparados, ó Deus, que possamos, ó Deus, despertarmos de todo sono, e ó Deus, resplandecemos a luz do Senhor, pois estamos aqui para manifestar a glória do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Se você está com a sua Bíblia, então nós vamos usar bastante a Bíblia nesta manhã. Amém? 1 Tessalonicenses 4:13 é um texto que eu uso muito em culto, no funeral, de despedida, e é algo que nós vamos meditar nesta manhã. Amém? A realidade
da volta de Jesus, a realidade que nós iremos passar quando Jesus voltar. A vinda do Senhor, 1 Tessalonicenses 4,13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Amém, irmãos? Versículo 15, dizemos-vos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Versículo 16, pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Como é que vai ser, irmão, mais ou menos aí o som da trombeta? Você pode aplaudir ao Senhor? Imagina este som, tremendo os ares. Imagina o mesmo Jesus que os discípulos viram, subindo aos céus, sumindo nas nuvens. Os anjos apareceram e disseram para os discípulos: por que vocês estão olhando? Este Jesus que subiu aos céus é o mesmo que irá voltar em grande glória. Jesus vai voltar, amém, irmãos? E quantos não sabem como vai acontecer? Quantos não sabem, estão perdidos, não sabem o que acontece depois da morte, com o cristão ou quem não é cristão? Por isso Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que estejais ignorantes acerca dos que já dormem. O que é ignorante? Não é aquilo que as pessoas falam assim, você é um ignorante, você é um bruto. Não, aqui Paulo está dizendo, é aquela pessoa que está sem conhecimento da volta de Cristo, sem conhecimento do que vai acontecer na volta de Cristo, e principalmente sem conhecimento do que acontece conosco, quando nós partimos e esperamos a volta do Senhor, amém? Então Paulo no versículo 13 diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós que somos a família cristã, temos os nossos familiares que servem ao Senhor. Quando perdemos alguém da nossa família, nós sentimos tristeza, sim ou não? Sentimos a perda, sofremos, choramos. Mas a nossa tristeza não é como os demais que não têm esperança, amém? Porque temos a certeza de que nós nos encontraremos de novo. Temos a certeza que há um lar que o Senhor foi preparar para aqueles que o amam. Em João 14, versículo 1, Jesus diz, não se turbe o vosso, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, o que ele vai fazer? Voltarei outra vez para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também.
Amém, irmãos? Nós temos um lugar. Nós sabemos de quem nós viemos e para onde nós iremos. Amém? Nós temos uma casa, uma morada que o próprio Senhor Jesus foi preparar. Ele disse: voltarei para vos buscar. Pastor, como vai ser esse acontecimento? Qual vai ser a data? A data ninguém sabe. Mas a Bíblia diz que há muitos sinais da vinda do Senhor. Nação se levantará contra nação. Haverá pestes, fome, terremotos. E vários outros sinais. Aparecerá muitos dizendo que é o Cristo. Enganarão a muitos. Falsos profetas. A Bíblia diz que os últimos dias será como Sodoma e Gomorra. Você lembra o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? As pessoas estavam perdidas, as pessoas estavam se entregando a todo tipo de luxúria, de sexualidade desenfreada. E a Bíblia diz que a maldade chegou tamanha que Deus diz: vou destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos teus servos, os profetas. Deus enviou o anjo e falou com Abraão, queria destruir Sodoma e Gomorra. Mas ali havia uma família de Ló. E Abraão então começou a interceder e falar com o anjo do Senhor, dizendo: Senhor, mas se naquela cidade houver 20 justos, o Senhor vai destruir a cidade com os 20 justos? Deus respondeu: não, por amor aos 20 não destruirei. Ah, Senhor, me perdoe se eu continuar insistindo, mas e se tiver 15? E ele foi continuando: e se tiver 10, se tiver 5, não destruirei por amor aos 5. Queridos, sabe por quê que o mundo ainda não foi destruído com fogo? Porque eu e você ainda estamos aqui. A Bíblia diz em Pedro: porque os céus e a terra que hoje existem se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, para o dia do juízo e da perdição dos ímpios. O Senhor não retarda a sua promessa de voltar, como alguns acham que Ele está demorando. Mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos venham a se arrepender e conhecer a verdade. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém, irmãos? O Senhor ainda está dando um tempo para que muitos possam se converter. O Senhor está dando um tempo, Ele é longânimo, Ele é generoso, Ele está esperando para que alguns possam se reconciliar. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Nos céus, e os céus passarão com grande estrondo. E os elementos da terra literalmente se derreterão com o fogo. Está lá em Pedro. Não é uma figura de linguagem, não é uma parábola, é algo que vai acontecer. Antes de Sodoma e Gomorra ser destruído com fogo, então, Deus enviou o anjo ali e tirou quem? Ló e a sua família. E a Bíblia diz que os anjos entraram na cidade e Ló recebeu na sua casa aqueles anjos. E os homens daquela cidade queriam ter relações com aqueles anjos, achando que eram homens. Lembra daquela passagem então que os anjos então fizeram com que aqueles homens ficaram cegos, eles não conseguiram achar a porta da casa de Ló. E os anjos então insistindo para tirar Ló, a esposa, as filhas e os genros. Por fim, só Ló, a esposa e as 2 filhas saíram. E ainda a esposa olhou para trás e virou o quê? Uma estátua de sal. E depois que Ló e a sua família saíram de Sodoma e Gomorra, então
a promessa se cumpriu. Veio fogo e consumiu Sodoma e Gomorra. Queridos, a volta do Senhor está próxima. Mas graças a Deus que os que servem ao Senhor vão ser arrebatados antes da destruição, amém? Assim como o anjo foi levado para Sodoma e Gomorra e tirou a família de Ló, assim a Bíblia diz, antes do juízo final, antes da destruição com fogo, Deus vai arrebatar a sua igreja. Vamos continuar, versículo 14. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também cremos que aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Quando Jesus voltar, não vai voltar apenas Jesus, mas todos aqueles que morreram em Cristo, que a Bíblia diz estão dormindo no Senhor, vão ressuscitar naquele dia. Você pode dizer amém? Que coisa maravilhosa que será, irmãos. Por isso que a Bíblia diz em Apocalipse: eis que venho sem demora, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Por isso a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia diz que todos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para o fogo eterno. Essa é a nossa fé, que Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, os que morreram em Cristo, que a Bíblia diz, os que dormiram no Senhor, ressuscitarão primeiro. Versículo 15, dizemos isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Quem acha que vai ficar vivo no dia da vinda do Senhor? Eu não sei, né, irmãos? Quantos anos será? Eu não sei quem vai estar vivo para o dia da vinda. Quem sabe os nossos filhos? Quem sabe os nossos netos? Quem sabe os nossos bisnetos? Por isso é importante investirmos na nossa família. Por isso é importante transmitirmos para os nossos filhos o conhecimento da palavra do Senhor. Esse era o mandamento em Deuteronômio 6, que os pais deveriam transmitir aos filhos o conhecimento da palavra do Senhor. Nós não sabemos quem estará vivo no dia da vinda do Senhor, mas sabemos o que vai acontecer. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Imagina Jesus voltando. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois a igreja, os que estiverem vivos para o dia da vinda do Senhor, o que vai acontecer com eles? Eles não precederão os que dormem. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. A igreja do Senhor, os que são salvos, que estiverem vivos para o dia da vinda do Senhor, o que vai acontecer? A Bíblia diz, eles serão transformados. Quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu com o mesmo corpo que eu e você temos agora, que sofre dor, que sofre fome. Imagina os cravos que entraram nas mãos de Jesus, seria o mesmo cravo que entraria na sua mão. Jesus sofreu, ele sofreu por nós, porque a Bíblia diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele morreu, foi sepultado, mas quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele não ressuscitou com este corpo corruptível, ele ressuscitou com um corpo glorificado. É o mesmo corpo, mas um corpo transformado, um corpo incorruptível, um corpo que agora não sofre mais a enfermidade, não sofre mais as dores.
é um corpo glorificado. Amém? E isso está escrito em 1 Coríntios capítulo 15. Vamos lá agora. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Todo o capítulo 15 fala sobre a ressurreição. Mas vamos lá para o capítulo 15, versículo 51. Olha o que Paulo diz. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso é o que vai acontecer comigo e com você, irmãos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém. Imagina então, os que morreram em Cristo vão ressuscitar com um corpo o quê? Incorruptível. E nós, os que estivermos vivos, como no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, os nossos corpos serão transformados. E aí sim, nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Versículo 53 de 1 Coríntios. Pois convém que isto que é corruptível, mortal, se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, irmãos? Para que nós estamos aqui vivos então ainda? Primeiro, para glorificar a Deus. Segundo, nós somos luz e sal da terra para fazermos a diferença, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Terceiro, para trabalharmos para o Senhor, sendo firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Alguns pensam assim: ah não, pastor, eu já sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida, isso já basta. Sabe qual é a palavra que define isso? Mediocridade. Sabe qual é a palavra que define esse cristão? Ingrato. Falta de amor. Porque se você reconhece tudo que Jesus fez por você, Jesus disse: assim como eu entreguei a minha vida por vocês, assim vocês devem entregar a vida pelos seus irmãos. Eu vos dei o exemplo. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele disse: eu vos dei o exemplo. Se eu sou mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Ou seja, servir uns aos outros em amor, com humildade. Por isso que Jesus diz em Mateus 25, 31, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, ele se assentará no seu trono e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros como o pastor aparta do bode as ovelhas, porque todos vão ressuscitar. Porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda.
Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu estava enfermo e na prisão e vocês foram me visitar. Sabe por que eu e você ainda estamos aqui hoje? Para servir as pessoas. Para amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Não é para parar, não é para diminuir, é para avançar e fazer cada vez mais, na força e no poder do Espírito Santo. Amém? Estamos aqui para trabalhar, irmãos. Estamos aqui para servir ao Senhor. Estamos aqui para ganhar almas. Em Pedro 2,9 ele diz que ele nos fez uma nação santa, um povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Vós que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos anunciar as maravilhas do Senhor. Vamos anunciar o amor do Senhor. Vamos anunciar a volta do Senhor. A irmã fez uma poesia sobre a ceia. Que nós devemos fazer a ceia em memória do Senhor até que Ele venha. E enquanto Ele não vem, precisamos pregar o Evangelho, falar às pessoas: Jesus vai voltar. E aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Irmãos, não se pregam mais isso. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Você consegue imaginar isso, queridos? Você consegue imaginar você naquele dia diante do grande trono branco? E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Quem que vai ser julgado, irmãos? Todos nós. Todos nós. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o além deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Sabia que tem a segunda morte? Se eu não me engano, em Hebreus 9, 27, o apóstolo Paulo não. Quem escreveu a carta aos Hebreus, que a gente não sabe se realmente foi Paulo, mas diz que Deus deu ao homem o poder de nascer e morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo. O juízo pode ser traduzido por julgamento. Não é agora, por exemplo, se eu morrer agora, eu já vou comparecer no céu e vou ser julgado. Não, o julgamento vai ser na volta de Jesus. Agora, uma coisa boa, aqueles que já têm os seus nomes escritos no livro da vida, eles já estão salvos.
João 5, 24. Na verdade vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que promessa maravilhosa, né, irmãos? João 5, 24, anota aí. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, esse ouvir não é só ouvir como você está ouvindo a pregação, não. É ouvir e obedecer. Por isso que Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, nós pregamos em teu nome, em teu nome nós fizemos tantas coisas. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Ou seja, há pessoas que acham que estão servindo ao Senhor e não estão. Há pessoas que acham que estão salvas e não estão. Amém, irmãos? Versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Lembra aquela passagem que Jesus mandou os discípulos pregar e tal, os 70 discípulos, e eles foram, pregaram, voltaram maravilhados. Eles voltaram dizendo, Senhor, que coisa maravilhosa, não é que é verdade, não é que funciona mesmo? A gente expulsava os demônios em teu nome e eles saíam. A gente orava pelos enfermos e eles eram curados. Jesus disse, não vos alegreis por essas coisas, não vos alegreis porque os demônios lhes obedecem, alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A sua maior alegria não pode estar aqui na terra, tem que estar no céu. A sua maior alegria é o fato de você estar salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Você vai entrar na cidade santa pelas portas, muitos ficarão para fora. E quando aquele grande dia que Jesus voltar e todos nós estivermos diante daquele grande trono branco, haverá chamada, se o seu nome estiver escrito no livro da vida, você vai para o céu. Mas ai daqueles que não estiverem. Ou seja, nós não podemos apenas nos alegrar porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós precisamos nos entristecer por aqueles que ainda não têm o seu nome escrito no livro da vida. E por isso faz com que a igreja trabalhe. E por isso é que muitos missionários deixam tudo aqui e vão para campos distantes, enfrentam perigos, porque eles têm a alegria da salvação, mas ao mesmo tempo eles se entristecem por muitos não terem os seus nomes escritos no livro da vida. Há crentes que não estão sentindo mais nada. Há crentes que não estão mais sentindo nem a alegria da salvação e muito menos tristeza pelos perdidos. Ele quer simplesmente viver a vida dele. Por isso Paulo diz em Efésios, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, te iluminará, vai fazer com que você novamente seja uma luz. Eu vou trazer uma próxima palavra, uma próxima mensagem sobre o sal e luz. Jesus diz, vós sois o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, o que ele diz? Para nada mais presta. Meu Deus.
Tem muito crente na igreja que não presta mais para nada. Não é eu que estou falando, não, é Jesus. Por isso que eu posso falar claramente. Tem muitos crentes que se dizem crentes, mas não prestam para nada. Porque perderam o sal. Perderam a essência. A essência do sal é salgar. O propósito do sal é dar sabor. Preservar a carne. Naquela época não tinha geladeira. Então o sal era usado para preservar. O sal era tão importante que os soldados romanos eram pagos com sal. Porque o peso do sal era peso de ouro. O sal é valioso. O sal é importante. E quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, Ele está dizendo, você é valioso. Você não é aquele saquinho de sal que vem na cesta básica. Você não é aquele saquinho de sal que vende a R$2,50 no mercado. Não, você tem peso de ouro. Mais do que ouro. Porque você foi comprado com o sangue de Jesus. Você é importante, você é valioso, você é precioso. E você é importante neste mundo. Mas se o sal perder o seu sabor, para nada mais presta. A não ser, aí ele é lançado fora e pisado pelos homens. Já vi gente falando assim, eu empregar crente? Meus piores empregados são crentes. Chega nas lojas, nos mercados, eu vender fiado para crente? Não. Aqui ó, mostra o caderninho, ó, quantos devedores aqui, tudo crente. Há muitos crentes que perderam o sal. Estão sendo pisados pelos homens. A Bíblia diz, ai daquele que causar escândalo para o nome do Senhor. Quantos estão sendo motivo de escândalo, de chacota para o Evangelho? Por quê? Porque perderam o sal. Não andam mais dignamente na vocação com que foram chamados. São apenas frequentadores de igreja. Como é maravilhoso quando você fala, quando você ouve alguém falando, ó, fulano eu conheço, fulano, olha, fulano é crente. Homem de Deus, não, aquela ali é uma serva do Senhor. Mas infelizmente nós vemos tantos escândalos acontecendo. Como é que está a sua vida? Você está salgando? Você está sendo luz? Você está fazendo a diferença? As pessoas olham para você, identificam você como homem de Deus, como uma mulher de Deus? Capítulo 21 de Apocalipse. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram, foram queimados com fogo, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo, e Jesus é o noivo. E eu ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse, faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém, irmãos? Passará os céus e a terra, mas essa palavra não hão de passar.
Se nós cremos mesmo em tudo isso, irmãos, a nossa vida precisa ser diferente. Nós vamos orar para que o Senhor possa nos usar ainda enquanto estamos aqui. O apóstolo Paulo diz: ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. A palavra de Deus diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Ou seja, por meio do seu corpo, por meio do que você tem, por meio dos seus bens materiais. 1 Timóteo 6, o apóstolo Paulo diz: manda aos ricos deste mundo que não ponham a sua confiança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que nos dá todas essas coisas para delas gozarmos. Que enriqueçam em boas obras, que sejam generosos, que ajuntem um tesouro no céu. Amém? Você está juntando tesouro aqui na terra ou no céu? Você está trabalhando, se matando apenas para o trabalho desta vida? Ou você está trabalhando, sendo firme e constante no trabalho do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor? Vamos nos colocar em pé. Que o Espírito Santo continue trabalhando na minha e na sua vida. Amém? Porque nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Não importa se já tivermos partido ou estivermos vivos. Não importa se a volta do Senhor vai acontecer daqui 60, 70, 80, 100 anos. Quando você fechar os teus olhos aqui, você vai abrir os seus olhos, sabe aonde? Diante do grande trono branco. Você vai se deparar com os dois livros: o livro da vida e o livro das obras. Dali ninguém pode fugir. Assim como ninguém pode escapar da morte, ninguém pode escapar do dia do Senhor. Por isso precisamos saber que temos sim a salvação, a vida eterna em Cristo. Mas precisamos saber que nós estamos aqui não para vivermos para nós mesmos, mas vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Amém? Se dedique mais à palavra. Tire os olhos deste mundo e fite os teus olhos no Senhor. A Bíblia diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lâmpada para os meus olhos é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você não tiver o conhecimento da palavra, você vai estar cego diante das dificuldades, diante das lutas, diante deste mundo que está em trevas. Mas se você tiver o luz do conhecimento da palavra, você também será luz. E você vai poder iluminar muitas pessoas. Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, te adoramos, te glorificamos, porque o Senhor tem um plano perfeito. Desde a fundação do mundo já estava tudo preparado. Obrigado por Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou, para nos garantir uma viva esperança, para nos garantir que este corpo agora vai ser transformado e vai ter o corpo de Jesus ressuscitado, um corpo glorificado, incorruptível. Obrigado, porque nós seremos arrebatados a encontrar o Senhor dos ares, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida.
Senhor, que neste grande dia, no dia do julgamento, nós não possamos estar envergonhados, nem arrependidos, por não termos servido ao Senhor com constância, com firmeza. Por isso, Senhor, nos ajude a começar em mim, a sermos mais firmes e constantes na Tua presença, mais firmes e constantes na oração, mais firmes e constantes na leitura, no conhecimento da Tua palavra, mais firmes e constantes na prática e no serviço do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. O Senhor vai recompensar a cada um segundo as suas obras. O Senhor tem o galardão preparado segundo o trabalho de cada um. O Senhor nos salvou, não para ficarmos descansando esperando a volta do Senhor, mas para trabalharmos para o Senhor, para ganharmos almas para o Senhor, para amarmos o nosso próximo como o Senhor nos amou. Senhor, nós clamamos a Ti, dá-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu Espírito, para que possamos, como sal, verdadeiramente não perdermos a essência de salgar, para que as nossas lamparinas estejam acesas com o óleo do Espírito Santo, sendo uma referência para aqueles que estão perdidos nas trevas. Faz-nos luz, que a Tua luz resplandeça em nós e através de nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar-se, nós teremos o pós-lúdio. E após o pós-lúdio você poderá estar saindo. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja firme e constante na presença do Senhor, que a sua vida seja mais intensa na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a sua vida.